Olá, pessoas! Moraes manda investigar vazamento de mensagens. As revelações sobre os desmandos de Alexandre de Moraes prosseguiram semana que passou. A foice do São Paulo divulgou mais trapalhadas da assessoria do superministro. Desta vez, os pedidos dos juízes Marco Antônio Vargas e Ayrton Vieira ao perito Eduardo Tagliaferro, que comandava a excrescência chamada Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, a AED, criada com o objetivo de identificar informações inverídicas nas mídias sociais e acionar a justiça, mas tida, por outro lado, como um departamento obscuro cujo pano de fundo era viabilizar a perseguição a opositores do governo atual. Pois bem, o jornal rompeu a cortina para mostrar mais uma vez as vísceras pútridas da Justiça Superior, pouco ciente do zelo pela sua reputação. Neste lodaçal perfeitamente à vontade, Tagliaferro foi demandado a acompanhar movimentos de simpatizantes de direita, especialmente mensagens de conteúdo ameaçador a ministros do STF, que se deslocaram para Nova York para acompanhar uma pataquada promovida pelo grupo LIDE do ex-governador, o calça-tochada João Dória. Num clima de leviana intimidade, saíram relatórios que deram fundamento, por exemplo, à atuação do superministro no sentido de bloquear páginas no Twitter, Facebook e Instagram do ex-deputado paranaense Homero Marchesi, sem que fosse a Polícia Federal acionada para investigar o evento, ou a PGR cumprisse a função de instaurar o competente inquérito, conforme o artigo 129, inciso 8º da Constituição Federal. Em comportamento repetido ao longo do desgraçado inquérito das fake news, uma rancorosa desdita que paira sobre os bolsonaristas, o superministro, ao contrário do que afirmou no plenário do STF, no sentido de que todos os procedimentos por ele conduzidos se relacionam apenas a investigações já existentes, sem alvos determinados. Na verdade, atingiu meros manifestantes em ato de protesto legítimo, sem uso de violência na cidade americana. Moraes, na verdade, pediu relatórios à sua assessoria em tempo real, contra alvos novos que nada tinham a ver com inquéritos em curso. Sobre esta atitude falou a então vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, ao contestar a atuação do superministro no caso Homero Marchesi. Vejamos, não se pode admitir que órgão do Poder Judiciário Eleitoral, a pretexto de combate à desinformação, materialize diligências investigativas com o escopo de coletar elementos quanto à autoria e materialidade delitiva criminal a serem compartilhados com o STF. Isso foi em 2022, em situação similar à atual. Naquela época, a manifestação da PGR foi completamente ignorada, preferindo o STF dar uma guinada política e oferecer seu contributo ao projeto progressista de poder, capitaneado pela vitória lulista naquele ano. Então, a vitória é tida por alguns como ajudada pela atuação do judiciário, que pavimentou o retorno do líder petista à cena política em 2021, após uma temporada no Xilindró. Fato é que Moraes dá de ombros à estrutura acusatória do processo penal. O sistema acusatório proíbe
o juiz de exercer a capacidade postulatória que é própria do Ministério Público. Menos ainda cometer abuso de poder ao instaurar de ofício inquérito criminal, como aconteceu segunda-feira passada, para apurar como vieram a público mais de 6 gigabytes de arquivos e diálogos trocados de maneira não oficial entre integrantes do corpo funcional do TSE e do STF, revelando um descarado fluxo de conversas fora do rito oficial, através do uso da plataforma WhatsApp. Tais diálogos revelam a submissão dos agentes judiciais à teimosia autoritária do superministro e a atuação para satisfazer a tempo e a hora as suas vontades. Lembrando que Sua Excelência escolhia ele próprio os alvos de perseguição entre bolsonaristas durante e após o pleito de 2022. Todo o caminho revelado pelo Jornal Paulista mostra a fixação de Moraes na estapafúrdia ideia de que há em atividade um movimento de extrema-direita interessado em desestabilizar as instituições democráticas e o Estado de Direito. Contra esse inimigo imaginário, Moraes impõe um discurso censório aguerrido por ver fantasmas à luz solar, querendo desestabilizar o STF e atingir instrumentos do controle democrático. Tomado de ira, o superministro saiu no meio do tiroteio, que está distante do fim, com mais uma iniciativa inquisitorial, agora para descobrir o responsável pelas revelações que desacreditaram a Suprema Corte de modo avassalador. Na sede de caçar o culpado, a sua mira se voltou contra o próprio Eduardo Tagliaferro, intimado a depor na Polícia Federal, mesmo sem ter foro privilegiado. Talvez ele tenha sido escolhido como boi de piranha no episódio. O que se tem por derradeiro é o seguinte: a vaza-toga, como tem sido denominada a situação relacionada com o vazamento das mensagens pela foice de São Paulo, refaz a importância da imprensa quando bem exercida, sob a garantia do sigilo na fonte, que é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 14 da Lei Maior, que garante à coletividade o acesso à informação através do uso do anonimato para a revelação de fatos importantes da vida nacional. É em torno da liberdade de imprensa decorrente do direito de informação que tem vindo à luz pegajosas e torpes relações, travadas no intestino daquele poder que de todos é o que tem mais responsabilidade de preservar a equidistância e a lisura, abstendo-se do aparelhamento em favor de uma determinada posição ideológica. O STF precisa fazer um tratamento interno de autocontenção, de modo a comprimir a excessiva interferência no governo e na política. Afinal, numa visão atomista, a Suprema Corte não governa. Dessa forma, ela precisa ter um certo afastamento para permanecer distante das agendas partidárias, apagando o excessivo protagonismo dos seus membros mais salientes. Mas será isso possível quando o trem já saiu dos trilhos? Este foi o Soletrando Direito. Dê o seu like para ampliar o engajamento, curta o vídeo e comente o tema aqui embaixo. Obrigado pela audiência de sempre. Tchau!